Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está aí mais um Boteco dos Illuminati. Se você é do Projeto Mayhem, você está vendo isso aqui ao vivo no sábado à noite, a noite dos bode, que a gente tem conseguido irmãos valiosíssimos, fabulosos para conversar sobre coisas extremamente importantes sobre a maçonaria, né? E se você está vendo a gente no YouTube ou no Spotify, seja muito bem-vindo. Na mesa de hoje, a gente vai falar sobre a influência da maçonaria nas outras ordens iniciáticas, porque sempre a gente ouve falar de Golden Dawn e tal, e a história que geralmente o pessoal conta é que da Rosa Cruz e da alquimia veio para a maçonaria, mas ninguém conta as ordens iniciáticas que a maçonaria influenciou, né? Então, hoje a gente vai estar conversando com um especialista, um irmãozão meu que eu conheço há sei lá eu quantos anos. Então, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, apresentando a bancada da noite pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Hoje a gente vai saber o que os bodes fizeram, né, com essas outras ordens. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, se você está aqui comigo, Konbanwa, se você está no Brasil agora, e Konnichiwa, se você está vendo à tarde isso no YouTube. Eu quero saber se o Crowley foi maçom ou não. E diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Hoje vocês vão saber se a ordem que vocês pertencem tem o dedinho da maçonaria lá dentro. É isso aí. Ulisses, faz uma gentileza, lê o currículo do nosso irmão. Então vamos lá, que o currículo do nosso irmão aqui é bem grande. Nós vamos conversar com o nosso irmão, Diego Franzen. Ele é jornalista por formação, natural de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, e residente em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. É um dos responsáveis pelo canal Portais da Tradição, que traz semanalmente entrevistas de cunho espiritualista. É o canal ao vivo no YouTube, com reprodução no Deezer e Spotify. Ele é autor de 7 livros. O primeiro deles é Lendas Urbanas de Cruz Alta, de 2008, Tempora Osten, provavelmente, de 2015, Maçonaria, o Legado do Aprendiz, de 2020, Assim Nasce uma Loja, de 2020, Curiosidades, Cultura e Mistérios, de 2022, Guia de Ordens Paramaçônicas, de 2023 e Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, de 2023. Detalhe que nós estamos em fevereiro de 2023, ele já escreveu 2 livros e eu estou há 1 ano e meio tentando escrever um, né? Mas vamos lá. Já foi membro de 3 ordens martinistas e também foi membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, bem como várias outras ordens esotéricas e ocultistas. Membro da Academia Internacional de Letras, Palavras do Século XXI ao Paz XXI. Atualmente é o grande secretário de comunicação do Grande Oriente do Brasil, no Rio Grande do Sul, e presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Demolei Henry Ford de Bento Gonçalves. Membro ativo da augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros da Pedra, número 4110 de Bento Gonçalves, grau 30 no rito Adoniramita pelo SCAB, sendo membro da loja de perfeição Celso Orecum, acho que é isso o nome, em Caxias do Sul, e do capítulo Rosa Cruz Prince Hall, também de Caxias do Sul. Grau 8 no rito moderno pelo Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil, sendo membros dos capítulos Cavaleiros do Sul, número 40, e Sancto Sanctorum, número 30, ambos em Porto Alegre. Membro ativo das lojas de Marca e Nauta, Sanctum Sanctorum, número 40 de Porto Alegre, e membro do capítulo do Sagrado Arco Real Sancto Sanctorum 99 de Porto Alegre. Meu irmão Diego Franzen, seja muito bem-vindo ao Projeto Mayhem. Muito obrigado, irmão Ulisses, Marcelo, Rodrigo, Robson, José Humberto, enfim, todos que estão aí nos acompanhando nesse bate-papo que vai ser, acredito eu, bem legal. É uma grande honra estar aqui, porque realmente eu estou acostumado a assistir vocês no YouTube, né? Então eu estou me sentindo realizado de estar aqui batendo um papo com vocês, porque vocês, para mim, são lendas. Então eu estou bem feliz mesmo. Ô, Diogo. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, se você já conhece, você já assiste a gente, né? Querendo saber como é que você chegou até aqui, cara. O que te motivou? Como é que você entrou em todas essas ordens e foi para Ordem Demolei, escreveu essa quantidade de livro? Conta um pouquinho para a gente da tua história.
Bom, vou resumir, então, né? O meu pai, ele era Rosa Cruz, martinista, maçom, era envolvido em tudo que é ordem também, né? E o meu avô também foi um martinista bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, meu avô conheceu, para mim, uma grande inspiração que eu tenho literária e iniciática, que é o Francisco Valdomiro Lores. Meu avô conheceu ele pessoalmente, inclusive. E isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, é muito legal isso, né? E o meu pai sempre foi um grande Rosa Cruz, um grande iniciado, foi maçom também, embora o foco dele tivesse mais na questão teúrgica e tal, mas ele também tinha essa situação maçônica. E meu pai faleceu razoavelmente cedo, aos 51 anos, ele teve um infarto fulminante, né? E a partir dali, depois do falecimento do meu pai, é que a mosquinha do conhecimento começou a me picar, né? Então, eu, com 19 para 20 anos, eu me filiei no Colégio dos Magos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E depois na Ordem Rosa Cruz Amor, que já 4 anos depois, ali em 2023, final de 2022, início de 2023, eu me filiei na MORC. E fiquei na MORC por um bom tempo ali, depois veio o martinismo. Em 2006 eu fui iniciado na maçonaria, que também foi uma grande experiência, né? E talvez, como diz, fazendo uma associação, né? Talvez seja a minha grande mansão filosofal, seja a ordem que palpita ali meu coração realmente, né? A Ordem de Molay também, importante demais na minha vida, enfim, para mim, hoje, eu até falei para os guri hoje no capítulo, inclusive a gente teve uma reunião, eu falei que eu trocaria todas as minhas medalhas, condecorações e diplomas maçônicos pela oportunidade de estar com capa com eles lá de novo. Então, para mim, a Ordem de Molay é algo assim que transcende, né? Então, eu amo muito as ordens iniciáticas, amo muito a busca do conhecimento esotérico. Às vezes, por ser jornalista, por ser capricorniano, por ser um cara que esteve envolvido em movimento estudantil, às vezes eu sou um pouco incisivo nas minhas opiniões, e às vezes isso gera até alguma eventual treta, né? Mas depois a gente se desfaz conversando, né? Mas eu realmente gosto muito de defender aquilo que eu acredito. E os livros, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2008, porque eu trabalhava num jornal diário e tinha muita ocorrência pitoresca de policial, ocorrência policial pitoresca, assim. Tinha um maluco, por exemplo, só para ilustrar, que ele botava um terno, pegava uma cinta e saía batendo em pecadores com cinto na rua, assim. E tinha várias coisas assim, nesse sentido, e eu pensei, eu vou contar a história desses caras, né? E compilei e contei a história ali da mulher bonita que beijava os aposentados e tomava carteira e tudo mais. Então é uma coletânea de ocorrências e eventos engraçados e também de lendas da minha terra natal. E o Temporal Austin já é um livro que para mim foi o meu mais vendido até hoje, e talvez o que deu mais trabalho para fazer, porque na época que eu era repórter, eu me deparei com um caso de sacrifícios satânicos dentro de um cemitério, né? E pessoas matavam ritualisticamente e tal, e esses caras foram presos, a polícia pegou eles e tudo mais, e aquela história me impressionou, e eu resolvi contar aquela história de maneira romanceada, mas daí na romance a gente tem a liberdade criativa, né? Botei máfia, botei carbonária, botei magia, teurgia, botei tudo no meio da história ali, ficou um romance bem legal. Até hoje é o meu livro mais vendido, né? Maçonaria, o Legado do Aprendiz, eu fiz em 20 dias durante a pandemia. Logo que estourou a pandemia, o isolamento social, eu resolvi escrever um livro para ocupar a mente. Em 20 dias ele estava pronto, ele saiu pela Trolha, também outro motivo que dá bastante orgulho, porque eu sempre também fui um consumidor de livros da editora Trolha, de assinar o Círculo do Livro e tudo mais. E, posteriormente, então, daí de 2021, 2022 para cá, eu resolvi concentrar em produção literária maçônica e relacionada à maçonaria, né? Então, tem bastante coisa aí para a gente debater. E resumo do resumo é isso, Marcelo. Fantástico, esses livros. Esse teu romance está publicado pelo quê? A gente vai falar mais disso no final da palestra, que a gente vai fazer as propagandas. Mas depois a gente vai ver como é que a gente pode adquirir esses livros, porque eles parecem fabulosos. Ô, Diego,
Hoje, primeiro faz a tua apresentação, a gente vai fazendo as perguntas, qualquer coisa, o Ulisses ou o Rodrigo, o pessoal que está fazendo pergunta, a gente tem aquele esquema da mãozinha, aí vai te interrompendo aí, mas, cara, a casa é sua, fica à vontade. Vamos lá, qualquer coisa me interrompam à vontade, tá ok? Eu vou botar um slide aqui, peraí, deixa eu só puxar aqui para botar a apresentação do slide, espera aí. Apresentação de slides, iniciar o primeiro. Então, vou apresentar rapidamente, está aparecendo claramente para vocês aí como é que está? Tá sim. Tá claro, dá para entender legal? Então, tá, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, vou começar a apresentação breve, né? E depois a gente vai bater um papo sobre isso, mas é só para realmente expor a minha ideia. Bom, a minha exposição, ela começa a partir do momento em que a gente define a maçonaria como uma sociedade iniciática, né? Cujas origens tradicionalmente remetem às guildas medievais. E a maçonaria, tradicionalmente, se vocês pegarem os rituais maçônicos e tudo mais, ela se define como um sistema de moralidade velado por alegorias e ilustrado por símbolos. Isso é uma definição rasíssima do que é a maçonaria, para mim é uma definição bem rasa, muito rasa, mas é uma definição que abrange, e principalmente quando eu vou falar com um profano, ou quando eu vou se indicar um candidato, eu explico justamente isso aí, né? Que é um sistema que realmente, principalmente nos graus simbólicos, ele trabalha a parte moral através de alegorias e símbolos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Mas a maçonaria, ela se torna uma ordem muito popular logo que ela surge, né? Logo que ela surge, a maçonaria, aqui eu estou falando do Brasil, mas logo que ela surge na Europa, ela se expande de uma maneira muito rápida, através de pensadores, ela se reuniu em tabernas, né? Talvez aí surja o hábito dos ágapes tão maravilhosos, né? Que geram para mim o que é a grande força da maçonaria com relação a outras instituições iniciáticas, né? Para mim, a grande força na maçonaria é a fraternidade. E essa fraternidade, ela se estende principalmente através dos jantares, dos eventos e tudo mais. Essa ação social da maçonaria, ela estreita e aproxima os irmãos de uma maneira que criam os laços fraternos de uma maneira muito ampla, né? Também a gente pode destacar que no Brasil, né, e depois eu estou pulando um pouco a história porque depois a gente vai abranger bastante. No Brasil, a maçonaria ela surge em 1789, né, por Oráculo de Itaimbé, mas depois, em 1822, é fundado o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente brasileiro na época, né? Mas hoje, a maçonaria regular brasileira ela é composta pelos Grandes Orientes estaduais, vinculados à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a COMAB, as grandes lojas que são vinculadas à CMSB, né, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e o Grande Oriente do Brasil, que é a potência em que hoje eu estou vinculado, embora já também tenha participado das grandes lojas por 5 anos. Então, já estive, eu só não estive no Comab ainda, mas visitei muito a loja do Comab, a maioria das lojas que eu visitei são do Comab. Seguindo, dentro disso, né, o grande marco da institucionalização da maçonaria do mundo, né? Institucionalização, porque ela já existia antes, porque se juntar ali que 4 lojas fundaram a Grande Loja Unida da Inglaterra, supõe-se que a maçonaria existia antes, senão não existiriam 4 lojas, né? É um raciocínio bem óbvio. Então, ela surge em 24 de junho, dia de São João, de 1717, e ela se institucionaliza a partir daí. Né? Ela se abrange, ela se expande, ela esparge a partir disso. A maçonaria ela se torna popular, tabernas, bibliotecas, círculos de pensadores filosóficos, virando uma grande sensação nas suas primeiras décadas que ela surge, e posteriormente no Brasil também. E a maçonaria, por trazer filósofos, pensadores, ela acaba trazendo grandes líderes e pessoas que têm uma influência de gerir coletividades. E a partir dessa experiência de gerir coletividades, a gente vê grandes figuras históricas que tiveram contato com a filosofia maçônica ao longo dos séculos, né? Então, isso é uma situação que a gente vai destacar. O que eu vejo, e bem o que o Marcelo falou ali na introdução, que foi o que me provocou a fazer essa exposição, foi o seguinte: a gente vê muitas vezes a gente dizer, mas os Rosacruzes influenciaram muito na formação da maçonaria. Porque tem influência disso, tem influência daquilo. Sendo que, na realidade, a grande maioria das ordens,
a grande maioria das ordens que estão ativas no Brasil e no mundo hoje, elas se maçonizam. Por quê? Porque elas pegam a carona do grande sucesso que a maçonaria tem em termos de popularidade e em termos institucionais e acabam puxando elementos maçônicos que são cases de sucesso, né? Queira ou não, as ordens também são entidades que precisam se institucionalizar e ter o seu case e se inspirar naquilo que é. Como eu montei um supermercado e tem um vizinho ali que tem um supermercado também, e eu vejo as estratégias de marketing e comunicação do cara, acho legal, e eu tento fazer algo parecido. Por quê? Porque eu sei que aquele cara está ganhando dinheiro com isso, ou que aquele cara está tendo sucesso com isso. Não que o objetivo seja ganhar dinheiro, mas que realmente se consolida no mercado através disso, né? E nós estamos falando do mercado iniciático, não no sentido mercantilista, estou falando no sentido de cenário, tá? Então, vamos lá falar sobre a maçonização das ordens ou os elementos maçônicos que compõem as ordens esotéricas, né? Isso aqui eu já tinha falado, né? Que os movimentos se surgem, se popularizam, né? A partir disso. Antes da influência maçônica, a gente teve um grande movimento, e surge como movimento, é importante frisar, não como instituição, que é o movimento Rosa Cruz, que surge com os manifestos pouquinho mais de 100 anos antes, né? Que também trouxe aquela inquietação do conhecimento, quem são esses caras, eles avaliam pensamentos, eles podem falar a língua de todos os países em que desejam estar e tudo mais, né? Quem são esses Rosa Cruzes, né? Mas a gente não tem um conhecimento de uma Rosa Cruz que surge como instituição junto aos manifestos. A gente tem um movimento de pensamento, assim como foi o iluminismo, né? Então a gente tem um movimento de pensamento, e depois eu vou falar sobre outros movimentos de pensamentos que vai ser bem interessante. Aí, em qualquer momento que vocês quiserem interromper, por favor, interrompam. Bom, aqui a gente está falando das guildas medievais, né, que são as origens da maçonaria, os caras que construíram as catedrais e tudo mais, né? E se vocês forem analisar friamente, se você entrar numa catedral, você vai ver um livro de símbolos iniciáticos ali. Dentro de qualquer catedral, você vai ver um livro de símbolos iniciáticos, uma marcha solar, você vai ver uma Rosa Cruz, você vai ver tudo dentro de uma catedral, a orientação leste-oeste, você vai ver tudo que tem dentro de um templo maçônico, um templo rosacruciano e tudo mais, você vai ver dentro de uma igreja católica, por exemplo, conduzida dentro de uma tradicional formação dos templos, né? Bom, vamos lá. Os movimentos pegaram onda, né? Então, como eu disse, na onda maçônica, aqui a gente está falando da maçonaria formando-se, né? Criando-se, né? E aqui a gente vê as construções e tudo mais, né? É uma ilustração bem bonita. E aí eu falo da primeira ordem. Os Eli Cohen, né? A ordem dos Eli Cohen do universo, os sacerdotes eleitos Eli Cohen do universo. Como é que surge os Eli Cohen e por que eles se maçonizaram? Os Eli Cohen, ou Elos Cohen, como o pessoal prefere falar, enfim, não faz diferença para a minha pronúncia. Os Eli Cohen, eles nascem através de um maçom chamado Martinez de Pasquali, né? O Martinez de Pasquali, logo que a maçonaria começa a se popularizar no século XVIII, começam a surgir cartas patentes para a criação de ritos maçônicos. E essas cartas patentes, elas se popularizam e se criou um monte de rito maçônico e de sistema maçônico a partir disso. O Martinez de Pasquali, ele quis criar um sistema maçônico teúrgico. E embora a ordem dos Elos Cohen não fosse uma loja maçônica, e sim uma ordem que tinha maçons e filosofia maçônica, ela era bem interessante. Eles faziam operações especiais nos solstícios e equinócios. Essas operações, elas requeriam preparo, jejum, diurnas, noturnas, enfim, tinha um monte de práticas que eles faziam. Era uma ordem bastante rigorosa no sentido de preparação, de indicação de candidato e tudo mais, né? E era uma ordem que se tornou muito popular em um determinado círculo. Pode perguntar, Ulisses. No caso da ordem Elos Cohen, ela era uma ordem, você disse que era uma ordem separada, mas para fazer parte dessa ordem, obrigatoriamente tinha que ser maçons, né? Não era uma ordem aberta para pessoas externas à ordem. Não, tinha que ser mestre maçom, assim como o martinismo no começo ali, através daquela influência ali
os movimentos ali do Ferdinand Brunswick e tudo mais, exigia-se um mestrado maçônico, né? Então, para ser Cohen, tu tinha que ser mestre maçom. Tanto que o Robert Ambelin, ele recria um movimento no século XX, ele recria um movimento no século XX de Eloquen, né? E eu já vou falar sobre isso. Eu vou terminar primeiro essa introdução ali, tá? Mas eu já vou falar do Ambelin. Aqui nós temos o Martinez de Pasquali. Essa foto aqui, embora ela seja muito popular, ela não é verdadeira, não é o Martinez de Pasquali, é uma idealização que um artista fez do que poderia ser o Martinez de Pasquali, ou como ele poderia ser, mas a gente não tem registro oficial de nenhuma imagem do Martinez. Mas hoje, se você pegar qualquer livro martinista, martinezista, publicação oficial de ordens martinistas, você vai encontrar uma imagem semelhante a essa, como o Martinez de Pasquali, embora essa imagem não seja verdadeira, foi feita baseada nas características físicas que pessoas disseram que ele tinha. Então, é muito parecido com o que ele parecia ser, mas não é a imagem dele. Mas é importante frisar que os caras pegaram, o Martinez era um senhor que tinha uma barba branca, era um senhor que tinha um narizão lá meio italianão e tudo mais, né? Então, eles fizeram essa imagem baseada nas características que pessoas que tiveram próximo diziam que ele tinha, mas ninguém tem uma imagem oficial do Martinez. O Martinez teve 2 principais discípulos, 2, né? Ele teve vários, mas 2 se destacam e a gente sabe quem são os 2, né? Que é o Louis-Claude Saint-Martin e o Villermoz, Jean-Baptiste Villermoz. Após o rompimento do Elos Cohen, o Martinez ele vem aqui para as Américas para tratar de uma questão de inventário, de saúde familiar e tudo mais, e ele acaba ficando por aqui e morre aqui. Morre no Haiti, morre em Porto Príncipe. O pessoal diz, é República Dominicana, não é Haiti. Hoje, o Porto Príncipe é no Haiti, então é Haiti, pronto, acabou. Né? Então, assim, o que acontece? Ele morre lá, né? E ficam 2 discípulos, a ordem fica acéfala, porque ele concentrou muito o poder patriarcal nele na ordem, né? Como grande parte dos sistemas martinistas de hoje fazem, que concentram muito poder no seu iniciador, né? Os grupos. Então, o grupo fica órfão. 2 caras tomam rumos diferentes. O Louis-Claude Saint-Martin, ele passa a viver uma vida mais contemplativa, mais mística, e ele tem contato com uma obra de um filósofo alemão chamado Jacob Böhm, né? Ou Jacobin. Né? Ele cria um vínculo espiritual, porque ele já tinha morrido há muito tempo, né? Mas ele cria um vínculo espiritual com as obras do Jacob Böhm, e a partir daí ele começa a adaptar seus textos. No final da vida, ele até diz que tanto o Martinez quanto o Böhm, eles seguem uma via muito parecida com... o objetivo é o mesmo, o fim é o mesmo, mas as vias são diferentes, né? Então ele segue um caminho chamado mais via cardíaca, né? Não é aquela história do Cohen, né? Que faz o círculo mágico, chama o demônio ali, chama o pau dentro do círculo e tá com uma espada na mão, invoca o demônio e vem pro pau que hora o bicho vai pegar. Não, o Saint-Martin já achava isso perigoso, achava isso nocivo, então ele cria uma via mais mística para se aproximar de Deus através da via cardíaca, que fica conhecido, né? Enquanto que o Villermoz, ele tinha essa necessidade maçônica templária, né? Então ele segue um trabalho e, pegando um pouco da influência do Barão de Ronde, ele é criado um outro sistema iniciático, né, que todo mundo conhece aí, que é o rito escocês retificado, que agora no Brasil virou uma febre, está crescendo, que é um rito maçônico cristão, né, um rito maçônico com um viés bem cristão, não teúrgico como eram os Elicoen, dizem, né? Porque parece que tem coisa depois, mas em princípio não teúrgico como os Elicoen. É um rito maçônico que traz uma essência martinista e martinezista, mas que é importante frisar que o martinismo ele surge como uma escola de pensamento, não como uma ordem, tá? Ele surge como uma escola de pensamento, assim como o rosacrucianismo, assim como o iluminismo. O martinismo é um movimento de pensamento baseado na obra do Saint-Martin, que depois, no futuro, um grande iniciado que a gente vai falar depois, acaba se inspirando nele para ritualizar isso e transformar numa ordem. Mas o martinismo é um movimento, né? E
E falando do Ambelan, que eu estava comentando anteriormente, né, concluindo esse raciocínio, o Ambelan, ele cria um movimento baseado, não é o mesmo movimento que o Martinez fazia, mas baseado nos escritos e nos documentos antigos e tudo mais, ele cria um movimento e cria uma neo-ordem Eluscoen, né? Ele cria um neo-Cohen, e esse neo-Cohen normalmente é vinculado a ordens martinistas independentes. Então, essas ordens martinistas independentes, elas mantêm a tradição de aceitar mestre maçom. Ah, mas nem todo martinista é maçom, mas eles mantêm. Por quê? Porque eles metem um Memphis Mizraim no meio, eles metem um Her no meio, extraoficial, para fazer com que o iniciado martinista faça os 3 graus maçônicos para poder entrar no trabalho Cohen. Então, o trabalho deles, fazendo uma analogia bem simples, é tipo uma árvore da vida. Né? Tendo que para cada esfera tem um trabalho, uma ordem diferente interna até chegar no objetivo final, né? Então vai trabalhar lá com uma situação martinista, vai trabalhar com uma situação maçônica, vai trabalhar com uma situação gnóstica, enfim, ele faz ele encadeia um trabalho iniciático no outro para chegar a um objetivo, né? Então, o rito escocês retificado, algumas ordens martinistas já trabalhavam ele independentemente aqui no Brasil desde os anos 50, enquanto que no oficial, no Grande Direito do Brasil, ela chega agora no século XXI, né? Ela chega no século XXI e hoje ela está se tornando um rito com bastante força, né? No país. Ele está se tornando um rito com bastante força porque ele é um rito espiritualizado. Ele é um rito que não tem tanto enxerto como outros ritos que a gente tem. O próprio rito que eu pratico, o Adoniramita, é um Frankenstein, né? E eu vou dizer por que ele é um Frankenstein depois, mas ele é um Frankenstein. E outros ritos, o rito escocês antigo e aceito, por exemplo, o nosso aqui só existe no Brasil, porque tu vai para fora, tu não vê o rito escocês antigo e aceito que a gente faz aqui. A gente não vê o beringão lá, a gente não vê essas coisas. A gente vê um rito escocês bem diferente, porque tem características próprias. Isso é ruim para a maçonaria? Não, ruim para a maçonaria não é, porque a maçonaria ela está em todos os países civilizados e, estando na sociedade, ela tende a abranger as características sociais da comunidade em que ela está inserida. Bom, prosseguindo para dar tempo para as perguntas depois, eu vou falar dessa ordem aqui, que é maravilhosa, os Illuminati, a Ordem dos Iluminados da Bavária. Todo mundo que segue uma página social de maçonaria, que segue o Projeto Mayhem, que segue o Portais da Tradição, que segue qualquer página maçônica, Rosa Cruz, mística, esotérica, ou que tenha uma finalidade nesse sentido, ela recebe daqui a pouco um monte de convite no chat para se tornar Illuminati. Bom, esses convites eles são um contrassenso completo. Por quê? Porque os Illuminati eles combatiam a riqueza. Eles eram anarquistas. Eles não eram os caras prósperos. Se tu for ver, eram tudo ferrados. Os Illuminati todos eles eram os caras ferrados. Eram caras que combatiam a igreja, que combatiam o Estado, e eles não queriam. Eles combatiam as monarquias, eles combatiam as igrejas, eles combatiam tudo. Né? Então essa história de nova ordem mundial, na realidade, eles queriam um sistema anárquico. Eles queriam que tudo fosse descartado, né? E que se criasse um novo sistema baseado na razão e na ciência. Este era o objetivo dos Illuminati. E por que eu botei essa coruja aqui? Porque todo mundo que fala Illuminati lembra do olho que tudo vê, da nota de dólar e tal, e esse símbolo nunca foi Illuminati. Nunca os Illuminati tiveram contato com esse símbolo. O símbolo dos Illuminati era a coruja de Minerva, né? Então, por isso que o aprendiz Illuminati era chamado de Menerval, né? Porque eles estudavam a filosofia, né? Era a coruja de Minerva, né? Então, esse era o símbolo dos Illuminati. Esse era a coruja. Ah, mas os Illuminati influenciaram na nota de dólar. Não influenciaram porque os Illuminati eles foram extintos pouco mais de 10 anos depois de serem criados por esse cidadão, que é o Aidan Weishaupt, né? O Aidan Weishaupt, ele foi o criador da Ordem dos Illuminati em 1774. Em 1785, o rei Theodor acaba tornando a instituição criminosa, por ela realmente combater o Estado, ela combatia o Estado, ela combatia a igreja, ela combatia tudo. Elas se tornaram criminosos, os Illuminati, os poucos que tinham, porque eram muito poucos, eles foram presos, eles foram torturados, alguns até mortos, e outros fugiram, como é o caso do próprio Weishaupt, né? Eles fugiram, se exilaram e
e seguiram sua vida normal. O Weishaupt, inclusive, ele é acusado de plágio de rituais maçônicos, né? E aí entra a influência, porque ele pegou rituais maçônicos para tentar sistematizar o sistema dos Illuminati. E ele foi expulso da maçonaria, inclusive, por essa razão. Então, o Weishaupt, ele se isola e a Ordem dos Illuminati morre em 1785. Ela simplesmente se extingue. E, a partir daí, o que acontece? Começa a surgir um monte de teoria da conspiração na segunda metade do século XX, e ela se populariza, principalmente aqui nas Américas, através do livro do Dan Brown chamado Anjos e Demônios, em que os Illuminati estariam fazendo uma conspiração para derrubar a igreja. Mas é um romance muito bem escrito, inclusive, do Dan Brown, e não tem nenhuma fidelidade histórica. É uma história. Ele pegou um gancho em um fato histórico e criou um mito a partir disso e fez um belíssimo romance, diga-se de passagem. Então, os Illuminati eram isso. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem que eu desacelero, tá? Eu sou um pouquinho acelerado. Tá ótimo. Tá, vamos lá, então. Os Illuminati, né, foram extintos em 1785, isso serve até uma advertência para o pessoal que recebe convite. Qualquer movimento que se institui Illuminati não possui qualquer vinculação com o movimento criado por o Adam Weishaupt, né? Não tem. Ah, mas os Rosacruzes têm um grau Illuminati. Tem sim, mas é um grau Illuminati, é iluminação em latim, né? Então é um grau relacionado à iluminação, não aos Illuminati. Tá? Então não existe vínculo nenhum nesse sentido, né? Os Rosacruzes têm o grau Illuminati, mas ele não está vinculado à ordem do Weishaupt, que morreu com ele, né? Então, os Illuminati não existem mais desde 1785. Qualquer coisa que queira se intitular Illuminati é fake, né? É tão real quanto um diploma que eu fizer agora no Canva de físico nuclear. Então, não existe. Né? Prosseguindo, sistemas mágicos e Golden Dawn. Eu vi que alguém falou de Golden Dawn antes, ali no começo, né? Antes de começar a gravar. Ordem Mística da Aurora Dourada, a Ordem Golden Dawn é um sistema mágico, né? Com graus, com paramentos, e que tem influências maçônicas também nele, né? Ele tem na construção, até porque a própria Golden Dawn foi fundada por maçons, né? Então, realmente, na construção, ela tem um cerne maçônico, né? Mas o objetivo dele é totalmente outro, né? O objetivo deles é teúrgico, é mágico, né? É um sistema de magia, é um sistema de teurgia. Se vocês forem ver ali a Rosa Cruz, né, ali no centro, tem uma Rosa Cruz bem no centro da Rosa Cruz, né? E aí ele está envolto pelas 3 letras mães, depois vem na outra esfera 7 duplas, depois vem as 12 simples, e as 22 letras do alfabeto hebraico. Os caras usavam essa rosa para extrair sigilos, para fazer práticas mágicas, enfim, mas aí é outra história, né? Mas, enfim, uma coisa que uma grande Rosa Cruz que eu admiro muito e que gosto muito de conversar com ela é a Soror Odete Cardoso. E a Soror Odete, ela fala uma coisa que é bem legal, né? Para você entender o símbolo, você tem que treinar o olho. Né? E esse é o grande objetivo da iniciação, né? Você ter o entendimento dos símbolos, porque o ideal iniciático ele sai do espiritual, ele se reveste de um símbolo no astral para se materializar aqui. Então, esse símbolo, ele traz uma verdade, ele traz um arquétipo, como dizia o Jung, ele traz uma força, ele traz uma energia. E isso desperta alguma coisa na gente, consciente ou inconscientemente. Mas quando a gente se conscientiza, a gente tira a venda, né? A gente tira a venda e começa a ver as coisas com outros olhos. Começa a ver os símbolos de uma maneira diferente, né? E talvez esse seja um dos grandes motivos por grande parte das ordens também usarem vendas na iniciação. Porque realmente é um símbolo de um despertar. Porque tu consegue ver as coisas com um olho e com outro olho depois. Então, tu desperta, tu troca, né? Tu realmente muda o parâmetro a partir da tua percepção. Porque o que é cognoscível sempre vai chegar ao cognoscente de acordo com a capacidade do cognoscente, né? Sempre. O cara que... Eu fui criado também no movimento espírita, né? E minha família era espírita. E uma coisa que o Chico Xavier falava, né? O Divaldo falava nas suas palestras, ele dizia o seguinte: porque
como é que um físico vai se manifestar com um cara, um médium que tem 4ª, 5ª série do ensino fundamental? Ele vai se manifestar de uma maneira em que ele possa entender, né? Através de uma analogia que possa entender. Ele vai trazer um arquétipo que ele possa entender, um símbolo que o cara possa entender, para ele conseguir interpretar e trazer a mensagem através da essência, não da forma, né? Então, este é um ponto bem interessante nesse sentido, né? Os 4 primeiros graus do círculo externo da Golden Dawn, né, que eram o Zelator, o Teóricos, inclusive tem ordens que seguem esse mesmo, tem ordens bem populares que seguem esse mesmo nome de graus, né, Teóricos, o Práticos, né, e o pessoal da MORC vai identificar de cara isso aí, né, que é o teórico, o prático, o filósofo e tudo mais, né? Ao completar o 4º grau, o membro, então, ele tinha a habilitação para ingressar no círculo interno, ou seja, uma ordem interna. A primeira ordem, ela cozinhava o cara no básico e para depois o cara ir para o pau, né? E aí entrava a ordem da Rosa Cruz de Rubi e da Cruz de Ouro, né? E aí eu passava para o grau intermediário, né? E aí tinha o adepto menor, o adepto maior e o adepto exemptus, né? Então, esse sistema da Golden Dawn, ele tinha ensinamentos e trabalhos práticos em todos os graus. Era uma ordem extremamente prática, né? E, mas a essência da Golden Dawn está onde? O livro do Israel Regadia lá, a Golden Dawn, tem boa parte das práticas ali bem compiladas ali, né? E o objetivo daquela obra justamente foi esse, foi preservar o ensinamento da Golden Dawn, porque quando começa a globalização, começam os enxertos. E quando começa os enxertos, a essência se vai. Então, o Engardia, que era um grande membro da Golden Dawn, ele acaba fazendo esse livro justamente com esse objetivo de manter a essência. Telema, perguntaram do Crowley também, né? O Crowley foi talvez o grande popularizador do ocultismo no século XX, né? Existe registro da iniciação de Crowley? Uma coisa que eu digo da maçonaria é que tudo que tu fala de maçonaria tu pode comprovar através de documento, né? Existe registro da iniciação do Crowley? Eu já tive contato, não tenho documento aqui, mas já tive contato com alguma situação de loja irregular, né? De loja mista e tudo mais. Já tive informações nesse sentido. Mas o Crowley, eu vejo assim, ele nasce no mesmo ano em que falece o Eliphas Levi, em 1875. Ele nasce em 1875 e ele morre no mesmo ano que nasce Paulo Coelho, né? Então, são coincidências, mas que realmente mostram assim, grandes influenciadores do pensamento esotérico vinculado um no outro, né? E o Crowley, ele se torna muito popular através dos Beatles no Sgt. Pepper's Lonely Rock Band, né? Que é o disco lá que tem as pessoas que influenciaram os Beatles, e uma das carinhas que está lá é o do Crowley. Aí o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que eu estou usando a camisa aqui, que é uma das minhas bandas favoritas, o Jimmy Page, ele compra um castelo que foi propriedade do Crowley, né? E diz a lenda que Stairway to Heaven foi composta lá dentro. Não sei se é verdade ou não, mas realmente tem um artigo do Marcelo, inclusive, no canal, no site lá do Stairway to Heaven, que eu acho fantástico, né? Da análise mística dessa música, que eu acho para mim, uma das grandes obras-primas da humanidade em termos de cultura. E o Crowley, ele tem uma grande influência, não só neles, mas também no movimento reativo. Por quê? Porque a gente saía de uma sociedade em que tudo era moralzinho, tudo era muito desenhado, né? E tu pega assim a carona num cara tipo Elvis Presley, né? O Elvis Presley é um cara que mudou o rock porque ele rebolava, porque ele fazia coisas que os outros não faziam, na época que todo mundo ficava congelado na frente do microfone. O Crowley, ele segue mais ou menos a mesma pegada, né? O Crowley, ele pega e ele traz elementos de ruptura, porque ele foi criado numa família evangélica fanática, e ele começa a criar elementos de ruptura, de confronto, né, de rebeldia, né? E os roqueiros adoraram isso, porque o rock realmente tem a ver com rompimento de sistema, com enfrentar o homem, com enfrentar o sistema, enfim, com mudar, né? Tudo isso, né? Então, o Crowley pega muito a onda nisso, e o Crowley, ele participa tanto da Golden Dawn, né? Ele participou da Golden Dawn, ele acabou saindo depois, ele participa da Otto, né? E também cria a Astrum Argento. São 3 ordens que têm uma sistemática semelhante, embora diferente, mas que tem como cerne a Telema, né? No caso, a Otto e a Astrum Argento,
que é a vontade. Mas a real vontade, né? Quando o cara diz assim, faz o que tu queres lá do instituto da lei, ele está mandando eu fazer o que eu bem entender. Bom, tu está fazendo o que tu quer ou o que o teu instinto está pedindo que tu faça? Né? São duas coisas. O que é a tua verdadeira vontade? A tua verdadeira vontade é uma reação ou é uma ação? É uma filosofia aí que eu trago, um pensamento, uma reflexão que eu trago acerca do pensamento do Crowley, para o pessoal entender um pouco também sobre o Crowley, né? E agora eu vou falar, né, e dentro do telema, eu cito a Otto, a Aston Argentum e a própria Golden Dawn como movimentos rosacrucianos modernos, né? Porque ele segue uma linha de pensamento que começa lá no cerne da ruptura que é proposta pelos manifestos Rosacruzes, né? Os movimentos, então, eles surgem, né? Esse é o Christian Rosenkrantz, que é o personagem simbólico, alegórico, que está nas bodas ou núpcias alquímicas do Christian Rosenkrantz, né? E ele é um personagem que realmente tem uma figura mística muito interessante, e eu associo, inclusive, mas isso é uma associação minha até a própria do Irã Bif na maçonaria, né? Embora o Christian Rosenkrantz seja um personagem anterior à lenda de Irã, né? Mas ele tem a lenda de Irã maçonicamente falando, né? Seguindo, né? A Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel, ela foi criada com um viés cristão, né? Um viés bem cristão da Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel. A Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel, ela tem alguns elementos que dá para ver assim, que são bem Cohen, né? Tipo dietas, preparações e tudo mais são bem Cohen, né? Ela tem uma influência, e os Cohen foram influenciados pela maçonaria, então é bem Cohen. E eles também estudam muito, os próprios membros da Fraternidade Rosa Cruz, mesmo alguns não sendo maçons, eles estudam muito as alegorias e símbolos maçônicos, né? É bem interessante isso também. Mas a mais famosa Ordem Rosa Cruz, hoje, ou a mais ampla, é a MORC, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. A gente está vendo aí o Sr. Harvey Spencer Lewis, né, que era um iniciado no rito Memphis Mizraim, e há, inclusive, informações de que tem muitos elementos do Memphis Mizraim na ritualística da morte. Existe não um ou dois, mas muitos. O Spencer tretou com o Crowley valendo, né? Mas era normal grandes iniciados tretarem. Hoje, se tivesse grupo de WhatsApp, um estaria batendo com o outro, não tenho dúvida disso. Um estaria desbloqueando o outro e desbloqueando, xingando e depois bloqueando de novo. Eu não tenho dúvida que isso aconteceria. Tenho certeza que o Papos, por exemplo, teria um canal no YouTube, porque era a linha de pensamento deles, era a divulgação do movimento iniciático, mas diferente, né? E hoje a gente vê os caras fazendo um movimento até o contrário, né? Tentando tornar mais hermético. Mas o que a MORC tem de maçônico, além da influência egípcia, né? Que vem do Memphis Mizraim, né? Além dessa influência egípcia, o que a MORC tem? E a MORC é a fraternidade mais antiga do mundo, simbolicamente falando, pode até ser porque eles remetem a sua filosofia, a sua maneira de pensar às escolas de mistério do Antigo Egito, né? Lá o Akhenaton, 18ª dinastia e tudo mais. Perdão. Mas a MORC, oficialmente, ela surge em 1915, né? Em 1915. E aqui um templo Rosa Cruz da MORC, se vocês forem ver, vocês vão ver vários elementos maçônicos ali, vários, né? As velas em triângulo, vocês vão ver o piso mosaico ali em volta, vocês vão ver o oriente, um altar e tudo mais. Tudo isso são elementos maçônicos bem interessantes e que foram introduzidos na MORC pelo Spencer, né? Pelo Spencer Lewis, né? Essa sistemática iniciática é do Spencer Lewis. Mas tem uma coisa que pouca gente se liga e que talvez seja para mim a maior referência maçônica da morte, que é o avental. Por quê? Só a maçonaria usa avental? Não, não é só a maçonaria que usa avental, mas o avental da morte mesmo é muito parecido com o avental maçônico. Aqui, ó, o avental do grau 17 é muito semelhante ao avental da morte, é bem parecido. Formato, triângulo vermelho e tudo mais, né? A Rosa Cruz aqui, você está vendo no centro ali, a gente está vendo os iodes, né? A gente está vendo 10 iodes, né? Que na essência, a gente está vendo um símbolo que se equivale, né? A gente está vendo 10 iodes, está vendo uma Rosa Cruz, a gente está vendo ali o Spencer Lewis, né? Numa cerimônia Rosa Cruz com avental, e aqui tem, aí eu tirei do Malfaia, né? O avental do grau 17, até porque eu não tenho do 17, porque é um grau de transmissão, pouca gente compra o avental de grau de transmissão, e eu, realmente, sendo um assalariado, eu não compro tudo que é avental, eu compro só os que são obrigatórios, então eu não tenho o avental do grau 17, né? Então,
essa analogia é bem interessante, né, do simbolismo, porque o único avental triangular que eu me lembro que tem dentro dos graus filosóficos da maçonaria é esse do grau 17, né, um avental triangular bem semelhante ao da Mork. Até quando eu fiz o grau, eu olhei e pensei, meu Deus, é o avental da Mork que eu estou vendo aqui, né? É muito parecido mesmo, né? Aqui o símbolo Rosa Cruz, né? Nós estamos vendo o pelicano, né? Que é uma lenda cristã, e o grau Rosa Cruz, é bom frisar isso, o grau Rosa Cruz, tanto no escocês, no dinamita, no moderno, os ritos brasileiros, os ritos que tem grau Rosa Cruz, eles não têm essa influência da Mork ou de outras ordens Rosa Cruz, ele tem uma influência cristã. A Rosa Cruz que eles pregam é cristã, tanto que na quinta-feira santa eles fazem a chamada Quinta de Doenças, né? Que é um banquete ritualístico, né, que é bem vinculado ao cristianismo. Então, é o sacrifício do Cristo, é o Cordeiro de Deus e tudo mais, e é a pedra bruta, aquela que transforma em pedra cúbica, daí tu abre a pedra cúbica lá no meio e tu tem a Rosa Cruz, e daí tu pode pegar os cameias, os quadrados mágicos, mas daí... E é importante isso também que eu explico, porque o pessoal diz, o pessoal viaja no esoterismo da maçonaria. Bom, no sentido estrito do termo, a maçonaria é uma ordem esotérica, né? Porque ela tem um conhecimento iniciático que é velado a quem está ali dentro. Né? No sentido estreito, ela pode não ser uma ordem mística, ela pode não ser uma ordem mágica e tudo mais, mas a gente tem uma coisa chamada landmarks na maçonaria, né? Que é uma coisa que define o que é e o que não é. Landmarks, numa tradução livre, né, seria uma demarcação de terra, né? Ou seja, eu tenho um terreno e eu passo a cerca no terreno. O que tem dentro da cerca é meu, o que tem fora da cerca não é meu. Isso são os landmarks. Então, se lá dentro daquela cerca eu quiser falar que a maçonaria é quântica, se eu não trouxer elementos de fora dali, eu posso falar que a maçonaria é quântica e entendê-la como quântica. Essa é uma liberdade que todo o irmão tem que ter, né? E tem que ser respeitada essa liberdade, inclusive, né? Então, o cara quer achar que é quântico, quer achar isso, mas não pode querer forçar elementos nos rituais. Tu pode forçar um elemento filosófico de entendimento, mas tu não pode querer forçar elementos nos rituais. E isso em todas as ordens eu vejo essa inversão, essa contra-iniciação. Por quê? Porque o cara, em vez de pegar o ensinamento da ordem e levar para a sua vida e moldar a sua vida, ele pega o ensinamento da sua vida, leva para a ordem e tenta mudar a ordem, né? Ele tenta fazer o caminho justamente inverso, né, da iniciação. Todo mundo já ouviu falar desse cidadão aqui também, que é o Gerard Anaclet Vicente Encos, também conhecido como Papus ou Papi, né? Depende como você quiser, né? Esse nome é tirado do Nuctemeron, do Apoloditiano, né? Que é o médico de toda hora e tudo mais, né? E ele cria, né? Ele pega aquela escola de pensamento que eu citei lá do Saint-Martin, antigamente, né? Ele pega a escola do pensamento de Saint-Martin, aquele pensamento de Saint-Martin, ele ritualiza ele maçonicamente em 3 graus. São 3 graus, que é o associado, o iniciado e o superior incógnito, né? E depois ele cria o superior incógnito iniciador, que a gente pode fazer uma analogia ao mestre instalado, né? Então, a gente tem um sistema bem claro ali de 3 graus, um relacionado ao estudo da matéria, o outro do intelecto e o outro do espírito, né? Assim como na maçonaria, né? Então, existe uma grande ritualização e, inclusive, o símbolo da maçonaria, depois ele também vincula outras ordens internas, né? Mas ele cria a ordem martinista. Um dos símbolos principais, ou talvez o principal, seria o pantáculo, né, da maçonaria, que, se vocês pegarem o esquadro e o compasso, é uma estrela de 6 pontas também, né? E ali, em volta, né, nós temos um círculo, nós temos uma cruz em volta disso aí, né? Os 2 triângulos em cores diferentes propositalmente, porque são coisas diferentes que são trabalhadas ali, né? E também, dentro dessa estrela, a gente pode ver uma árvore da vida, e também esses 72 pontinhos aqui que estão em volta desse pantáculo martinista, que são 72 nomes, né? Então, tudo isso está relacionado, e o martinismo é um sistema maçônico, maçonizado, melhor dizendo, mas ele é bem cabalístico, né? Também, se bem que a maçonaria também é, né? Porque as palavras de passe, de grau e tudo mais são tudo hebraicas, e os sinais, eles inclusive formam letras. Não vou entrar nisso, mas sinais formam letras e palavras, né? Eu aprendi isso, soletra, o outro silaba, enfim, porque tu tem que aprender o mistério das letras, porque a Cabala é uma ciência de nomes, e nomes são escritos com letras, e cada letra tem uma potencialidade física, moral e espiritual, assim como os 3 graus, né? Então, nós temos que ter esse trabalho dessa potencialidade. E, prosseguindo, né?
Outra influência que nós tivemos é a própria Helena Petrovna Blavatsky, com a Sociedade Teosófica, né, que é um movimento que também é de confronto à religião, ele acaba se aproximando muito mais do orientalismo, mas a Blavatsky tem um livro muito bacana de maçonaria, que é As Origens do Ritual da Igreja da Maçonaria, que era publicado pela editora Pensamento, não sei se ainda, mas é um livro maravilhoso, para entender o simbolismo, né, dos rituais da Igreja da Maçonaria, uma associação maravilhosa que ela faz. Mas como ela teve contato? Porque a Sociedade Teosófica, assim como outras ordens iniciáticas que sempre criam um equivalente maçônico, ela criou um equivalente que seria a comaçonaria mista, né? E aí nós estamos vendo o cara que é responsável pelas maiores esquizoterices maçônicas que existem no mundo, chamado Charles Webster Leadbeater, né? Ele simplesmente ele vê duendes, vê gnomos, vê tudo dentro de uma loja maçônica. É uma forma de pensar a maçonaria bem peculiar, bem diferente, né? Eu fui muito leitor do Leadbeater no começo da minha vida maçônica, eu lia muito Leadbeater, Jorge Adum, Risardo da Camino, o Trio do Mal, que o pessoal da maçonaria fala, né? Mas eu lia muito os três, né? E o Leadbeater, ele tinha essa pegada mais esotérica, mais ocultista, né? De ver elementos ocultistas e fazer associações, né? E a maçonaria que eles criaram, vinculada a isso, né, seria a comaçonaria mista, né, que hoje o mais próximo disso que nós temos no Brasil é o direito humano, que é uma potência maçônica séria. Embora não seja uma potência reconhecida, ela é uma potência muito séria. Eu vejo pessoas muito sérias vindo do direito humano. E é uma potência que não é dinheirista, né? Então é importante também frisar isso, né? A Sociedade Teosófica e as obras do Leadbeater, elas influenciam, para mim, o rito mais esotérico, acredito para a maioria da maçonaria, que é o rito andoniramita. O rito andoniramita, na sua origem, ele era muito mais próximo ao do moderno, era um rito muito mais laico, mais racional e tudo mais. Qual a influência das obras do Leadbeater, principalmente naquela febre ali da era de Aquário, que surgiu ali, das musiquinhas da era de Aquário, do final dos anos 60, começo dos anos 70, o que acontece? Os caras criam uma espécie de esoterização maçônica dentro do Brasil. E eles criam uma versão brasileira totalmente pitoresca do rito andoniramita, onde eles colocam elementos como a cerimônia da incensação, com turíbulo, acendimento das luzes, entre outras, circulação, tudo, entre outras, tudo isso baseado nas obras desse cidadão aqui, do Leadbeater, né? Baseado nas obras do Leadbeater, eles colocam esses elementos esotéricos dentro do rito andoniramita do Brasil. Ficou, mas esse rito não é bom. Olha, a minha loja é do rito andoniramita e eu saio carregado de lá, de boas energias, de boa vibração. Eu amo o rito andoniramita, eu decorei o rito andoniramita. Qualquer cargo que eu for pegar no rito andoniramita, eu não vou precisar do ritual, porque eu sei as falas de cor. Porque eu realmente gosto muito do rito andoniramita, eu amo. E tanto que eu estou nele hoje, faço os filosóficos nele, inclusive, porque eu gosto. E faço do moderno também, que é um contraponto bem legal, né? Também para te não ir nem muito a 8 nem 80, né? Fazer uma coisa bem equilibrada, né? Trazer um pouco de racionalidade. O rito andoniramita brasileiro, ele só é praticado no Brasil, né? Como nós conhecemos no Brasil hoje. Ele é só praticado no Brasil, mas ele é um rito extremamente místico. Recomendo aos irmãos maçons que não conhecem esse rito, que visitem lojas desse rito, vocês vão ficar impressionados, principalmente com uma iniciação. É algo fora de série, ponto fora da curva. E aqui a popularização do maçonismo, ela surge também com o Dan Brown, né, nos últimos anos, né? Eu falei anteriormente dele dos Illuminati, né, dos Anjos e Demônios, mas o Dan Brown ele gosta muito de abordar sociedades secretas e iniciáticas, né? Então ele traz o Priorado de Sião, que ninguém sabe se existe, provavelmente não, né? O Priorado de Sião, que no Código da Vinci, no Anjos e Demônios ele fala dos Illuminati, depois no Símbolo Perdido, que tem até um seriado, ele faz uma análise maçônica maravilhosa, fantasiosa, mas maravilhosa, dos símbolos e do envolvimento maçônico na formação dos Estados Unidos da América. E, baseado na obra do Dan Brown, a Disney vai lá e cria uma coisa chamada Lenda do Tesouro Perdido, que era uma espécie de rivalidade que eles queriam fazer, né?
do Dan Brown com... pegaram a carona no César Dan Brown, lançaram a Lenda do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage lá, que virou um seriado agora recentemente pela Disney Plus também, e é bem interessante. Falando em Disney, o Disney, ele participou de um movimento que para mim, que eu considero fantástico, antes do Disney, Loja Maçônica P2, não posso deixar de falar da história negra da nossa ordem também, né? A Loja Maçônica P2, ela era envolvida com a máfia, diretamente com a máfia, né? O filme Poderoso Chefão 3 aborda de forma sutil, mas aquela história lá do Banqueiro de Deus, que culminou, inclusive, com a morte misteriosa do João Paulo I, 33 dias depois dele assumir o papado, ela tem um envolvimento direto com a P2, né? A P2, o Banqueiro de Deus e tudo mais. É uma história bem legal, mas eu não vou me aprofundar nela porque realmente foge um pouco do foco. Mas a loja P2, inclusive, foi responsável por parte da maçonaria italiana não ser mais reconhecida pela grande loja linda da Inglaterra até esses dias. Agora que essa semana passada teve uma assinatura de tratado que voltou o reconhecimento, né, com a GLUE, mas antes eles perderam o reconhecimento justamente por causa desse suposto envolvimento com a máfia e com a P2, né, que era uma loja irregular, importante frisar isso, era uma loja irregular, né. E os carbonários, eu abordo eles no Tempora Austin, que é o meu livro, né, eu abordo os carbonários, eles tinham também 3 graus, né? E também tinha um sistema maçônico, tanto que o símbolo é parecido, só que a maçonaria ela se foca muito na construção do Templo de Salomão, e eles já são uma coisa mais florestal, né? É uma maçonaria mais florestal, uma maçonaria guerreira. As primeiras lojas maçônicas aqui na minha região, da Serra Gaúcha, eram carbonárias, né? E na ficha de imigração dos carbonários, quando eles vinham, né, da Itália para cá, na hora de preencher a profissão, para se identificar, eles colocavam 2 profissões, né? Eles colocavam a profissão de fato e uma profissão aleatória vinculada a artes ou construção. Então, por exemplo, sou agricultor e sou artesão. Provavelmente é cidadão carbonário. Provavelmente. É uma analogia bem legal, né? E os carbonários eram incendiários, os caras que botavam fogo na coisa, os caras que iam pro pau também, né? Não como os Coen que iam pro pau no astral, esses iam pro pau no físico mesmo. Se tivesse que ir pra guerra, eles iam. Garibaldi era um carbonário, Luigi Rossetti era um carbonário, né? Tem a Casa das 7 Mulheres, aquele seriado que o cara diz, que o padre chega na casa do Bento Gonçalves e encontra o Garibaldi, e ele diz, eu vim visitar minha família e encontro a casa cheia de carbonário. Porque realmente ele era um carbonário. Não é uma ordem maçônica, mas uma inspiração maçônica muito forte dos carbonários. E aqui nós estamos vendo um simbolismo de ordens colaterais maçônicas, né, que são vinculadas à maçonaria, né, que tu pode pegar o Sagrado Arco Real, tu pode pegar Marquinalta e tudo mais. Ali no centro vocês vão ver algumas ordens paramaçônicas ali no meio dessa imagem, né? Tu tá vendo ali os Schreiner, que é aqueles caras do chapéu de vendedor de esfirra lá, que eu acho maravilhoso também. Tu tá vendo ali as Filhas de Jó, a Estrela do Oriente, a Ordem de Molay, né? Tudo isso você tá vendo ali no centro. E falando em Ordem de Molay, né? Para mim, a grande inspiração, para mim, o maior maçom de todos os tempos é o Frank Sherman Land, que é o criador da Ordem de Molay, e ele realmente se inspirou. O ritual da Ordem de Molay é baseado no rito de York. Ele tem uma base bem interessante do rito de York, é muito parecido o ritual da Ordem de Molay, tanto não ter o Oriente, ser uma coisa plana, uma sala capitular, né? Isso é uma inspiração direta do rito de York. E o Frank Sherman Land, ele cria em 1919 a Ordem de Molay para ajudar o Lauer, né? Que é um menino que ficou órfão ali logo após aquele período da Primeira Guerra, numa sociedade patriarcal em que uma mãe sozinha não fazia grande coisa para criar os filhos, né? Aí ele cria a Ordem de Molay, que se torna o movimento juvenil mais forte do mundo, e hoje maior em número, inclusive, que o movimento escoteiro. E o Brasil é o país que mais tem demolês no mundo. É interessante isso. Essa aqui é uma foto do capítulo que eu sou presidente do Conselho Consultivo atualmente, que é o capítulo Henry Ford, aqui em Bento Gonçalves. Estou lá atrás, o gordinho lá atrás sou eu. Então, é muito bom trabalhar com a gurizada, realmente, porque para mim é o grande trabalho social que a maçonaria faz, que é realmente transformar a vida dessa gurizada, dessa juventude. Aqui, se for ver, a grande minoria, se tu tem 3 ou 4 meninos aqui que são filhos de maçom, a maioria realmente veio por outros meios para a Ordem de Molay. Muito legal isso também. E aqui eu deixo o meu contato também, né, só para finalizar, o meu contato de WhatsApp, que está aí na tela,
vocês podem salvar sem problema nenhum, só não me mandem gemidão, por favor. E também aí estão os meus livros publicados, que vocês podem adquirir no Clube de Autores. Todos esses 6 aqui tem no Clube de Autores, no formato impresso e digital. Vocês podem me chamar ali no WhatsApp que a gente conversa também, tá ok? Desculpa me estender demais, mas eu tinha de fazer uma introdução longa para poder responder as perguntas que virão a partir de agora, né? Cara, sensacional, Diego. Eu achei interessante isso que você colocou eu não sabia dessa questão do Adoniramita, que influências externas vieram também para dentro de um rito maçônico, né? Não só a maçonaria indo para outros ritos. Você tem alguma informação nos outros ritos, se tiver alguma influência de coisas externas? Sim, eu posso citar o rito da Grande Loja, né? O rito escocês antigo rito da Grande Loja, do Mário Bering. O Mário Bering ele teve um envolvimento muito grande com o martinismo independente, né? Então tem vários elementos martinistas ali, tanto que aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é para cima, mas aqui no Rio Grande do Sul, as instruções oficiais do rito escocês antigo aceito da Grande Loja são obras do Oswald Wirth, né? Que era um grande martinista, que era o secretário do Guaitar. Então, existe sim também uma influência, uma esoterização do rito escocês, principalmente via Grande Loja. E eu acho lindo. Para mim, o melhor dos 3 escoceses é o da Grande Loja. Os painéis também vêm dele, né? Também. O Wirth ele fez um deck de tarô maravilhoso também, né? Que para mim é referência, né? E justamente por ter essa influência também maçônica, esotérica, martinista e rosacruciana, né? Ele conseguiu juntar elementos e trazer a essência da tradição esotérica ocidental para dentro do ensinamento maçônico também. Então, realmente, houve essa influência externa, mas, inicialmente, para essa influência externa acontecer, a influência da maçonaria teve que chegar antes lá, né? Via de mão dupla. Eu acredito que também praticamente todas as ordens iniciáticas que vieram depois ainda tem ali um pezinho da maçonaria, ou pelos graus, ou pela... Fora as ordens de bruxaria, depois da Wicca também, e muitas das ordens mantêm assim 1, 2, 3 graus, dentro da OTO e todas as outras derivações. Então, eu acho que, se você falar em ordem iniciática hoje em dia, isso fora as que estão sendo inventadas agora, né? O pessoal de magia do caos que pega e cria a ordem, tudo vem dessa estrutura, cara. Essa palestra foi espetacular, eu acho que tirou muito das dúvidas da galera. E acho que ficou faltando, você já passou como é que adquiriu o livro, né? Depois você me passa essa informação, eu vou colocar para quem está assistindo a gente, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Diogo, do teu canal também, e como é que a gente te acha você mesmo. Bom, vamos lá então. O meu Instagram está aberto, tá? Diego Franzen, BG123. Aliás, não, 123 não, 3, BG3. 123 era o antigo que o Mark Zuckerberg tirou do ar, sabe-se lá por quê. Mas o meu Diego Franzen, BG3 é o meu Instagram, vocês podem me seguir, pode trocar ideia ali bem livre. Eu tenho uma página no Facebook também, que é Diego Franzen, jornalista e escritor, e o Portais da Tradição, ele está no Facebook, está no Instagram e está no YouTube, né? E também no Spotify e no Deezer. Esse canal ele surgiu num projeto meu e do Frater Leonardo Toledo, um Frater Rosa Cruz lá do Rio, né? E a gente, para vocês terem uma ideia, a gente nem se conhece pessoalmente, a nossa parceria virtual desde sempre, né? E é um cara que a gente conhece já há alguns anos, né? E o Leonardo tinha dado a ideia, eu dei a ideia, a gente amadureceu e ano passado a gente resolveu tocar e fazer entrevistas, né? Toda semana fazer uma entrevista diferente, ou mais de uma, né? Então a gente começou com uma entrevista com um cara que eu admiro demais, que é o John Vaz, que é um ator que tem umas peças teatrais maravilhosas também. A gente está trazendo mais uma aqui para a cidade daqui a uns dias. E depois a gente fez outras com o Ziel Malar, que é outro grande iniciado, que é daqui da minha cidade, meu amigo, Sênior Demolay, um baita cara. E depois a gente fez outras entrevistas nesse sentido com pessoas mas a gente sempre buscou pessoas que a gente notava como referência
em determinados movimentos e tudo mais, né? E nesse sentido, sempre veio alguns nomes que quando a gente botou o canal, a gente tinha pelo menos uns 10 ou 15 nomes, o teu era um deles, inclusive, Marcelo, que é 10 ou 15 nomes de pessoas que a gente fazia questão de entrevistar, né? Você, o Bruxo Fagundes, o Aloísio, né? São pessoas que a gente sempre admirou demais e que com certeza ensinaram muito. E a nossa ideia é deixar esses vídeos para sempre no YouTube, ou enquanto durar o YouTube, até o final dos tempos, gratuitamente para o pessoal assistir, para realmente difundir. E a gente sempre deixar claro que a gente nunca foi ou é vinculado, o canal, no caso, a ordens iniciáticas ou qualquer movimento espiritualista, porque logo que a gente montou o canal, cara, mas isso aí vocês estão montando uma ordem martinista e estão fazendo pesqueira. Não precisa de pesqueiro, não precisa de pesqueiro nenhum, e eu nesse momento o meu foco é outro, mas o pessoal fica pensando isso, né? E na realidade o canal, realmente, o objetivo é cultural. Tanto que segunda-feira a gente tem live de novo, vai ter uma live com o nosso querido Adalberto, outro sênior de Molay, que ele vai falar sobre reiki. E na outra semana vai ter outra entrevista sobre apometria, que é um movimento espiritual bem interessante aqui do Rio Grande do Sul, e que fortaleceu aqui no Rio Grande do Sul, hoje ganhou o Brasil, né, mas começou forte aqui no Sul. E, enfim, a ideia nossa realmente é fazer um trabalho independente, livre e cultural, e sempre dando oportunidade para as mais diversas formas de entender espiritualidade. A gente entrevistou do Pai de Santo ao Henrique Cristo, e a ideia é essa, a gente vai fazer isso sempre. Fantástico, Diego, foi maravilhoso. Deixa eu seguir aqui pela janelinha. Robson Belli, considerações finais. Sensacional, muito boa, obrigado pela palestra. Bom, para quem quer conhecer um pouquinho mais, não é maçom, porque aqui está cheio de maçom hoje, mas se você não é maçom, é curioso do tema e quer conhecer um pouco mais, no Morte Súbita nós temos alguns tópicos a respeito. Digita lá, o segredo do bode da maçonaria. Entra lá no mortesúbita.net, digita isso, você vai ter acesso a um pouquinho mais de conhecimento proibido ao alcance de todos. Ulisses Massad, considerações finais. Diego, cara, muito bacana a tua palestra. Você trouxe aí uma série de elementos que foram aí novidades, acredito que para a maioria, coisas que talvez a gente está dentro dos ritos e a gente não sabe um detalhe ou outro, foi bem bacana de ver. E, cara, que bom que você aceitou o convite e esteve aqui com a gente, cara. Parabéns aí, muito bom, e o teu canal é excelente. Quem não conhece o canal do Diego, se inscreve lá, porque vale a pena, que as entrevistas lá são tão boas quanto as que nós temos aqui. E, para não deixar de fazer o jabá de lado, se você tem interesse em aprender teurgia dentro do sistema de magia enoquiano, entra lá em enoquiano.com.br, lá vai ter um link para um grupo no Telegram, e aí você cola lá no Telegram, tem mais ou menos umas 800 e poucas pessoas, e é o dia inteiro, dia e noite, a gente falando sobre esse assunto lá. Pode ir, é de graça, e a gente se vê por lá. É isso aí, galera. Quase todo mundo é bem-vindo. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Adorei essa aula de história, fantástica mesmo, fantástica. Pegou, assim, praticamente a história do ocultismo mundial. E para quem quiser mais desse tipo de aula, catarse.me/TDC, você vai fazer parte do projeto, você vai ajudar o projeto Infância Azul, você vai receber a revista Hermetismo, com matérias fantásticas aqui. Deixa eu ver uma aqui que eu achei interessante, do Ralph Arraes, pode ser? Não sei se está aparecendo aqui. Matéria dele. Tem matéria aqui do Robson, tem matéria aqui, do Robson. Está até aqui. Você vai fazer parte de vários grupos do Telegram, com um pessoal bacana que vai te ajudar na sua senda aí. E é incrível, você vai poder participar aqui dessas gravações. Valeu, grande Rodrigão. E, por sinal, hoje tem muita gente nova aqui. Se você chegou agora, eu sei que isso está circulando em tudo que é lista maçônica, mas se você é novo no canal, não esquece, segue o canal, pega o sininho para a gente. Essa é a entrevista de número 401. Então, se você curtiu, saiba que tem
400 entrevistas antes dessa, né? Mais ou menos quase mais de 700 horas de bate-papo, com tudo que você imaginar. Então, a gente tem desde maçons, galera da Martinífera, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, budismo, Rosa Cruz, alquimia, o que vocês imaginarem da galera top. A gente tem feito uma curadoria assim muito boa. A gente traz a galera assim, tipo, a gente entrevistou até o grão-mestre do México para explicar sobre referências da magia dentro do México. Então a gente tem tendo um trabalho bem bacana, só que assim, a gente tem percebido que o YouTube não divulga a gente, porque a gente faz entrevistas de 1 e meia, 2 horas, e eles só estão distribuindo vídeo de até 15 minutos. Então a gente precisa da ajuda de vocês, tem que ser no boca a boca, então copia o link, joga no WhatsApp, dá uma olhada na playlist, com certeza os seus autores favoritos brasileiros e muitos gringos a gente já entrevistou, então com certeza você vai adorar aí esse canal. Diego, valeu de coração, cara, foi muito legal. Eu tenho uma entrevista minha no canal do Diego, foi sensacional ser entrevistado com ele, foi muito bacana, e agora tá retribuindo aí o favor, cara. Valeuzão. Eu vou me despedir da galera do YouTube e o pessoal daqui, depois eu abro a câmera para a gente conversar mais um pouquinho. Então, se você acompanhou a gente até agora, seja no YouTube ou no blog, ou depois estiver assistindo isso no podcast, segue a gente, dá o like, segue o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.